É claro, é óbvio, e é por isso que eu respeito as pessoas que também têm um pouco de pé atrás com relação aos auto-iniciados, porque a gente vê, eu comecei falando da vaidade, né? Tem bastante vaidade aqui na bruxaria como um todo. Então, é muito perigoso, assim como tem a vaidade, existe a pessoa que às vezes não é uma pessoa preparada, não é mesmo, não é uma pessoa totalmente despreparada e ela se reveste de um falso sacerdócio, né? E aí então ela vai e começa a fazer um monte de coisas e tal, e às vezes a pessoa tem uma verve muito boa, a pessoa fala bem ou escreve muito bem, né? Hoje a internet é um veículo muito importante de disseminação e de informação a respeito de bruxaria, e por ser grande, ele também tem muita porcaria. Então às vezes a pessoa olha assim e fala, nossa, que cara fantástico, ou que mulher fantástica e tal. Mas quando você vai ver lá no fundo mesmo, não é bem por aí não. A pessoa não é realmente um sacerdote. Então eu respeito as pessoas que criticam e que olham com reservas a questão da auto-iniciação. Porque muitas vezes realmente, como que você vai saber se essa pessoa realmente é um sacerdote? É pela observação. Preste muita atenção nas pessoas, né? Como que é a conduta delas, né? Como que ela lida com as outras pessoas. Não assim, tá? Não aquela coisa diplomática, porque o mundo é assim, na vida a gente tem que ser diplomático com as pessoas no modo geral, para poder viver em sociedade, né? A gente aprende muito isso no trabalho. Mas não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo para que você observe um pouquinho mais de perto essas pessoas que se dizem sacerdotes, sacerdotisas. Não olhem apenas pela internet. Olhem a vida delas, olhem como que ela conduz a vida dela, né? Não tô dizendo que ser bruxo, ser sacerdote significa não ter problemas, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você observe como essa pessoa, ela encara os problemas da vida dela, né? Como é que ela trata as pessoas de dentro da tradição dela, né? Como é que ela trata os seus dedicados, como é que ela trata os seus iniciados, como é que ela trata as pessoas que a iniciaram, né? Os ancestrais da arte dela, como é que ela trata, né? Ela é uma pessoa que tem maledicência, uma pessoa que fala mal dos outros, né? Presta atenção. Ajam assim com todos, né? Ajam assim também, não só com as pessoas que são bruxos solitários, né? Eu gosto muito de usar duas expressões para a iniciação, que é a iniciação formal, que são os conceitos, aprender, né, a traçar círculo, aprender a roda do ano e coisas e tal, que é importante. Mas existe uma iniciação, um processo iniciático muito mais profundo que deveria vir junto com essa iniciação formal, com esse processo iniciático formal, que eu chamo de iniciação substancial. Por quê? Né? Acho que é porque eu venho de uma formação do direito, né? Então essas palavras, assim, pra mim fazem sentido. Mas substancial por quê? Porque tem a ver com a sua substância, com o seu interior, com a sua essência. A iniciação, todo o processo iniciático, ele tem que ter uma transformação interna, né? E tem que começar exatamente lá na dedicação. Começa lá na dedicação e vai pro resto da vida, né? Acompanhando sempre a sua iniciação formal, a iniciação de conteúdo puramente conceitual e prático, né? Ritualístico. Bom, tudo isso porque, Lu, o que você tá falando tanto de sacerdócio aí? Cadê o tarô? Cadê o tarô? Então, vamos fazer então algumas relações, né, do caminho sacerdotal com o tarô? Vamos começar. Então eu vou abordar aqui alguns arcanos com vocês, né? Hoje não só arcanos maiores, como também alguns arcanos menores, ok? Bom, primeiro de tudo, gente, vamos falar de um arcano que mostra muito a gente como um recém-iniciado, né? Um recém-iniciado, mas que ainda não é um iniciador. Bom, o arcano 1, ele simboliza o quê? Vamos falar então da sua interpretação tradicional. O arcano 1, o mago, ele é o início, né? Ele é aquele começo, né? Marca muito pessoas que são potencialmente fantásticas, potencialmente talentosas, podemos dizer assim. Marca o princípio de algo com grandes chances de dar certo.
desde que toda a execução que se proceda após esse início se dê de maneira correta, né? Então o mago numa jogada ele pode simbolizar tanto uma pessoa que tem um grande potencial para alguma coisa, como uma situação, tá? Que também tem um grande potencial para ser positiva. Obviamente isso é algo geral, tá? Bem geralzinho. O que tudo isso tem a ver com o sacerdócio? Bom, porque a gente consegue enxergar no mago aquela pessoa que está começando, né? Que é um sacerdote lá do comecinho do seu sacerdócio, assim, né? Um iniciado, né? Um recém-iniciado. Então é aquela pessoa que, poxa, ela já detém alguns conhecimentos. Se você olhar o arcano do mago, ele tá geralmente numa bancada, assim, e tá manipulando os 4 elementos, né? Que são a base aí para muita coisa na arte. O estudo dos elementos é realmente extremamente importante no meu modo de pensar, porque é a base estrutural de toda a magia que a gente trabalha bastante em questão de bruxaria e magia natural. Então o mago, você pode perceber que ele já manipula os elementos, né? Geralmente ele tá lá com a varinha, né? O bastão pra cima. E ele tem o infinito, né? Geralmente você vê no Waite, nas cartas do Waite, você vê o símbolo do infinito. Então o mago tem infinitas possibilidades, né? Isso é o símbolo do infinito acima de sua cabeça. E o que é isso, se não como que a gente pode enxergar isso e fazer a relação com o caminho sacerdotal? Gente, é isso mesmo, né? Quando a gente começa a trilhar o nosso caminho sacerdotal, na verdade, até quando a gente começa a trilhar o nosso caminho na arte, nós temos aí infinitas possibilidades, né? Nós temos a possibilidade de um dia se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa, né? E um iniciador. O objetivo do mago é, na verdade, se tornar um hierofante, né? É um dia ele possa ser um hierofante. O hierofante, as pessoas no geral, principalmente a gente que é pagão, a gente olha essa carta um pouco meio com receio, meio com um pouquinho de asco, porque se a gente for pegar a história do tarô, né, o tarô impresso aí lá para o século XIII, XIV e assim em diante, a gente tinha a figura do Papa, né, era até assim que era chamado esse arcano. O Papa, porque na verdade por todo o contexto histórico, né? Que se você for falar com as massas, quem é o sacerdote máximo para as massas no geral? O Papa, né? Dentro da Igreja Católica, dentro do cristianismo católico. Mas se a gente for olhar aqui para o nosso mundo pagão, um hierofante é um grande sacerdote, né? Hierofante é o grande sacerdote, é o grande mestre, é aquele que é o iniciador de outras pessoas. Numa interpretação tradicional, o hierofante, ele é aquele que fala para as massas. Ele pode ser um grande conselheiro, ele pode ser um grande professor, um grande terapeuta, um grande mestre na vida da gente. Aquela pessoa que os outros buscam os seus conselhos, porque uma pessoa que já trilhou a vida, já conhece muita coisa, então é alguém em quem a gente pode confiar os nossos mais profundos segredos, né? E ele é o sumo sacerdote, né? Em muitos tarôs aí mais modernos, no tarô até da Ellen Kenno-Reed, que eu já tive a oportunidade de mostrar o livro para vocês, o tarô das bruxas, ele é o sumo sacerdote, né? Eu tenho um ex-aluno que é o Dan, um beijo para você, que ele sempre brincava assim quando eu falava para ele, então, quem é o hierofante? Aí ele dizia, o hierofante é o namorado da sacerdotisa, né? E é verdade, né? Ele é o sumo sacerdote. E a sacerdotisa é também a suma sacerdotisa. Que até na linguagem da sacerdotisa é mais próximo do nosso mundo. Até mesmo a palavra hierofante, né? Hierofante vem de hieros, que significa sagrado, né? E é muito interessante a gente fazer uma relação até do hierofante com o hierogamos, né? Um grande mistério aí que está na carta e tem muita relação até com a posição do hierofante no próprio arcano, né? Que são as mãos, uma mão para cima e outra para baixo, né? E aí fica para vocês pesquisarem e se aprofundarem nisso, né? E o fante, ele tem a ver com uma palavra que significa, na verdade, revelar, né? Trazer à luz, né? Que está muito ligada com a revelação de mistérios.